O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso caça o mandato do senador José Medeiros por fraude. Agora o senador é ex-senador. A notícia foi publicada no dia 1º de agosto em todos os jornais brasileiros e eu estou citando aqui o site do Terra. Vocês estão vendo aqui a data. Medeiros entrou no Senado como suplente em 2015 e tentaria agora a reeleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso cassou na noite de terça-feira o mandato do senador do Podemos e deixou inelegível por 8 anos. E é aqui que tem a desgraça maior, porque ele estava querendo se reeleger. Os juízes do plenário do tribunal consideraram que houve fraude na ata de convenção partidária que ungiu como suplente do então candidato Pedro Taques, do PSDB. Medeiros se tornou senador em 2015, após Taques deixar o legislativo para se tornar governador do Mato Grosso. Então, minha gente, é importante entender quem é esse senador aqui, José Medeiros, para que você então forme sua opinião sobre o caso. Além disso, a gente vai dar uma olhada também quais são os argumentos aí que ele diz, que ele contesta a decisão, logicamente que ele vai contestar. Seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas. Pois bem, nós temos aqui a notícia publicada tanto no site do Terra, como também no site do Olhar Jurídico, onde a gente tem um pouco da história do que está acontecendo com o senador. Vejam só, aqui no site do Olhar Jurídico ele conta também essa mesma notícia, mas bem aqui embaixo ele está dizendo aqui, ó, entenda o caso. A ação apura uma possível fraude nas eleições da ata que definiu a candidatura da coligação Mato Grosso Melhor para Você. O registro original tinha o então candidato Pedro Taques, seguido pelo deputado estadual Zeca Viana, do PDT, como primeiro suplente e o empresário Paulo Fiuza na segunda suplência, certo? Então veja, com a desistência de Viana, né, que saiu a reeleição a deputado estadual, Fiuza deveria ter tomado posse no lugar de Taques, após ele deixar o cargo para assumir o governo do estado. Então, o senador que ganhou largou o cargo para assumir o governo do estado, que ele ganhou como governador. E depois, o primeiro suplente seria o Zeca Viana, só que ele desistiu. Aí vinha o outro cara que estava atrás, né, que seria o Fiuza. Só que quando eles foram lá olhar a ata, porém a ata, de acordo com a Justiça Eleitoral, foi fraudada e Medeiros foi registrado como primeiro suplente. A ação chegou a ser extinta, mas uma decisão do TSE mandou reabrir o caso em 2016. Tudo bem? Agora, quem é José Medeiros? Para você ter uma ideia, esse camarada aqui, ó, a gente vai ver aqui o José Medeiros, senador. Se a gente for puxar a ficha dele, você vai ver que ele é um policial federal. José Antônio dos Santos Medeiros aqui, ou simplesmente Zé Medeiros, é do Caicó, é policial rodoviário federal, professor e político brasileiro, filiado ao Podemos. Agora, como é que pode tudo isso aqui ser filiado ao Podemos, né? É um negócio meio estranho. José Medeiros é graduado em matemática pelo Centro de Ensino Superior Tarará e atuou como professor e agente da Polícia Federal. Com histórico de mais de 20 anos de militância política, foi candidato a deputado federal pelo PPS em 2006, não sendo eleito. Em 2010, elegeu seu primeiro suplente de senador na chapa de Pedro Taques, sendo efetivado mediante a eleição do titular para o governo do Mato Grosso em 2014. Quer dizer, ele mesmo nunca ganhou a eleição. Que você tem que entender. O senador José Medeiros nunca ganhou a eleição. É basicamente isso. Agora, vamos detalhar um pouco mais a começar o que ele está falando aí para se defender. Veja a versão dele aqui, depois a gente vai comparar o que ele diz com o histórico dele. Veja. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o senador José Medeiros. Vocês, assim como eu, devem ter recebido a notícia e estarrecidos de que o mandato do senador José Medeiros foi cassado pelo TRE. E a pergunta é, por quê? Estão dizendo, não, por causa de uma ata, por causa de não sei o quê. Isso é conversa fiada. Isso é uma mentira deslavada. Isso é um argumento furado que arrumaram para tentar tirar da vida pública o senador José Medeiros. Eu nunca passei perto dessa ata. Nunca cheguei perto dela. Coincidentemente, na próxima sexta-feira, no sábado, são as convenções. Olha a coincidência.
Primeiro, fechou-se as portas, todas as portas, para que o senador José Medeiros pudesse registrar a candidatura. Agora, perceberam que o senador José Medeiros, mesmo assim, sairia candidato. Então vamos fazer o quê? Vamos caçá-lo. Vamos fazer com que a população pense que ele é bandido. Mas se enganaram. Eu não devo. Eu sou filho de duas pessoas, uma semi-analfabeta e um analfabeto. Dona Eunice e seu Biró. E lá em casa eles me ensinaram uma coisa. Lá em casa menino não achava brinquedo. Menino chegava com brinquedo em casa, vai devolver onde você achou. Foi com esses valores que eu cresci. Não foi lastreado na mentira. E foi lastreado nesses valores de Biró e Eunice que eu fiz o meu mandato ali em Brasília. Representando quem eu tinha que representar, que era o estado de Mato Grosso. Foi assim. Portanto, embora tentem, não vão me fazer desistir. Essa palavra não tem no meu vocabulário. Então, essa é a afirmação dele e chama atenção aqui no meio que ele fala sobre a questão para que o senador José Medeiros pudesse registrar a candidatura. Agora, perceberam que o senador José Medeiros, mesmo assim, sairia candidato. Então vamos fazer o quê? Vamos caçá-lo. Eu nunca passei perto dessa ata pública, o senador José Medeiros. Eu nunca passei perto dessa ata. Bom, em relação à ata, o que acontece? Ele fala que ele nunca passou perto da ata. Mas o que se trata aqui é de trocar, né, de falsificar a ata. E para isso ele não precisa, ele mesmo, passar perto da ata. Basta que ele plante provas, né, para que ele chegue com alguém lá e troque, sabe, que peça para alguém que tem o acesso à ata e vá lá e troque. É claro, logicamente, que ele mesmo não ia fazer isso, até porque já pensou, chegar lá de madrugada, acende a luz, José Medeiros lá com um papel na mão e uma caneta lá riscando e com a borracha na outra. Numa mão uma caneta, na outra uma borracha. E de madrugada, ele lá vestido com aquela camisa de listradinha, de ladrão, e aí falsificando lá a ata. Claro que isso não seria assim, né, senador? Aliás, ex-senador. Isso daí não funcionaria dessa forma. Teria que ser uma técnica mais ou menos tipo assim de plantar provas ou pedir para alguém fazer. Bom, primeiro vamos analisar se isso é possível, se agentes da Polícia Federal fariam uma coisa dessa que seriam plantar provas. E daí, olha, eu coloquei aqui, planta provas falsas contra a Polícia Federal, planta provas falsas contra Lula e Moro permite. Olha aqui, ó, vamos ver. Eu coloquei no Google, Polícia Federal planta provas. Polícia Federal planta provas falsas contra Lula. Tudo bem plantar provas na casa de Lula, desde que verdadeiras. A carne na operação é fraca. Bom, e vocês sabem que essa coisa de plantar provas, isso dentro da polícia, isso pode acontecer muitas vezes. Tá? A gente tem diversos casos aí de policiais que para justificar alguma coisa, para fazer alguma coisa, ele acaba plantando provas. Não sei se é o caso do José Medeiros. O que eu estou chamando a atenção é que dentro da instituição onde ele trabalhou, sim, é possível plantar provas. Porque a gente vê isso aqui na própria polícia, na Polícia Federal, seja rodoviária ou não, a gente sabe que é possível plantar prova desde que eles queiram. Isso é uma técnica comum, digamos, na polícia, não só no Brasil, como em todo mundo. A gente sabe que o policial, né, a palavra dele tem mais força e se ele quiser condenar alguém, ele vai lá e planta prova contra alguém. Mas independente disso, vamos dar uma analisada aqui no senador, na carreira dele como senador, que não foi eleito pelo povo, que ele está dizendo aqui que representava o povo. Não, ele não representava o povo. Ele entrou lá de gaiato, tabelando e alguém falsificou, ele ou alguém falsificou a ata para que ele fosse senador. Portanto, ele não era um representante legítimo do povo. Quem era o senador, quem era o representante, largou para ir para o governo. Tudo bem? Então, foi detectado aqui uma mentira aqui do senador. Ele não era o representante. Assumiu a vaga de um representante, mas não foi eleito para isso. José Medeiros critica a atuação do IBAMA em reserva indígena do Mato Grosso. Quer dizer, o posicionamento dele, ó, senador José Medeiros criticou as ações do IBAMA em área dos índios parecis, que foram impedidos de colher a safra deste ano e vender sua produção agrícola. Ele disse que a atividade rural nas terras indígenas era realizada com acompanhamento da FUNAI e contrastou a prosperidade dos parecis com a situação da miséria e degradação que vive a maioria dos índios.
Para Medeiros, o IBAMA extrapolou suas atribuições na fiscalização da lavoura dos parecis, já que encontrou nem exploração dos índios, nem degradação do meio ambiente. Hoje, segundo o senador, o IBAMA se tornou o tumor dentro do governo. O órgão disse serve a interesses internacionais e está aparelhado por gente que prefere lançar os índios na sarjeta. Olha, o senador nunca foi de defender índio nenhum. O que ele defende é o agronegócio. Se o agronegócio for praticado por índios, então ele vai defender nesse caso. Mas, por exemplo, se o índio, né, aquele índio natural mesmo, que não tem agricultura desenvolvida, não é característica da cultura indígena fazer isso, né, fizer suas atividades, aí não, aí ele é contra os índios, aí ele ataca os índios. Ele só defende os índios se for para defender os interesses do agronegócio. A quem interessa o Brasil plantar comida e deixar de exportar, por exemplo, tecnologia, né, quebrar a indústria nacional, essas coisas assim. Justamente as corporações internacionais, das quais ele está acusando aqui que outras pessoas fazem, que o IBAMA está fazendo isso. Ele está acusando um órgão, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que tem a função de proteger o meio ambiente brasileiro, está acusando esse órgão de pertencer a organizações internacionais, quando na verdade ele faz isso ao defender que o Brasil seja um país agrícola. Basicamente isso. Então, as atividades do Zé Medeiros estão ligadas à defesa de transformar o Brasil numa república de banana, né? Num país agrícola, com produtos. Eu não sou contra a agricultura, não é isso. É que defendermos a agricultura e deixar de defender o desenvolvimento do país é se transformar em... Isso daí só serve a país desenvolvido, que quer comprar comida, não tem como produzir, quer se concentrar em fabricar Ferrari para que a gente possa vender banana. Tá? E o senador José Medeiros ele tem essa política. Ah, mas onde é que está escrito aí que ele é contra a indústria nacional? Bom, aí você tem que ver o resto do vídeo, olha só. A primeira coisa aqui, olha, José Medeiros, o posicionamento político dele, ele rebate a bancada no PT do Twitter. Você envergonha a política, tinha que prender também. Isso aqui é o posicionamento dele depois daquele caso lá com o desembargador que deu o habeas corpus para o Lula para liberar. Aí ele diz aqui, essa soltura do Lula está igual ao cancelamento do impeachment pelo Valdir Maranhão. Que povo, você envergonha a política nacional, se passa por santo, mas se mostra sepulcro caiado a se portar como chaveirinho da bancada do atraso. Então você vê que ele tem palavras árduas aqui também contra os seus inimigos. Tomem vergonha, essa manobra de vocês foi vergonhosa, é o que ele fala. Né? Tome vergonha, senador Lindbergh, o escândalo foi essa manobra de vocês. Se eu fosse do Ministério Público, pedir a prisão dos envolvidos e a sua por apoiar. Quer dizer, a primeira coisa que se poderia falar aqui ao senador é que ele tomasse vergonha e parasse de falsificar documento na calada da noite, aí, como o que ele ou alguém dele fez, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, e por isso ele teve o mandato cassado. Ou seja, não tem vergonha na cara para ficar falsificando e passando os outros para trás, quem sabe utilizando técnicas de plantar prova, de modificar prova, de fazer alguma coisa com as provas. Então, senador, a gente pode dizer exatamente porque você deu espaço para isso e dizer para o senhor tomar vergonha na sua cara e parar de falsificar documento, você ou qualquer outra pessoa, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, tá? Do seu estado, não é aqui o canal Notícias Comentadas, não. Bom, vamos dar sequência aqui, ó. José Medeiros pede suspensão do juiz Rogério Favreto. Quer dizer, ele tem um senso, como ele trabalhou na justiça, ele tem um senso muito forte de ser o camarada que vai construir a justiça no Brasil. Agora, preste atenção no posicionamento jurídico dele. Ele está pedindo a suspensão do Rogério Favreto, que deu o habeas corpus para o Lula, em uma tarefa que compete a ele no dia de trabalho dele, que foi quando o desembargador prestou plantão. Lembrando que o desembargador é funcionário, é desembargador daquele tribunal, só que eles ficam se alternando. Então tem feriado, não sei o quê, aí fica um desembargador lá prestando plantão. Todos eles fazem plantão. E no dia do plantão desse desembargador, ele deu o habeas corpus porque ele julgou que isso seria correto. E aí, o Zé Medeiros, que nunca protestou contra a corrupção de Michel Temer, que é acusado da Polícia Federal de ser o maior e mais perigoso chefe de quadrilha do Brasil, né? Todas as corrupções que envolvem o governo, PSDB e tudo mais, ele acobertou todo mundo, apesar dele ter sido agente da Polícia Federal Rodoviária, como nós vimos. Mas ele, digamos assim, compactua com o crime dos amiguinhos dele. Um agente, minha gente, deixa eu falar um negócio para você.
um agente, um policial rodoviário federal, ele não é polícia rodoviária federal, ele não é soldadinho de determinado partido político, PSDB ou quem quer que seja, não. Ele presta serviço ao povo brasileiro, então a função dele seria denunciar tudo que é crime. No entanto, as panelinhas em que ele está envolvido como político, ele participa e não denuncia ninguém. No entanto, aqui ele queria denunciar o desembargador. Porque o desembargador, não é que o desembargador fez corrupção nem nada, não. É porque o desembargador fez uma coisa que ele não concorda com a atitude do desembargador, sendo que o desembargador está dentro da competência dele. Tá? Então, esse é o posicionamento dele. O desembargador também votou pelo impeachment da Dilma. O impeachment no Senado, discurso final de Zé Medeiros. O senador disse que vai votar a favor do impeachment da Dilma. O julgamento do presidente afastado chegou à sua etapa final, aqui em 2016. E aqui ele dá um discurso de moralista. Você vê aqui, né? Ele dá um discurso de moralista e dentro desse seu discurso, eu vou deixar o link também, ele fala que o PT fez isso, o PT fez aquilo. O que estava sendo votado era uma eventual erro administrativo de Dilma e por isso ela deveria ser afastada. Ele julgou a Dilma por outra coisa, que é o fato de ele pessoalmente não gostar do governo da Dilma. Sabe lá por quê? Talvez porque não favorecesse o grupinho dos amigos dele. Mas o fato é que o senador, que é policial da rodovia federal, né? Ele, policial rodoviário federal, melhor dizendo, ele nunca se preocupou com a justiça de fato. O que ele está fazendo aqui é política dos amiguinhos. Então, ele sabia como policial que não haviam provas contra Dilma. Tá, isso também foi constatado, se você colocar aqui, olha, perícia inocente. Se você colocar aqui, que depois a perícia comprovou que Dilma é inocente. Conclui que Dilma não participou. Aqui no Brasil 247 está dizendo, a polícia comprovou que Dilma é inocente. No Jornal Nacional, que é o que você confia mais, que ela não participou de ato. Vamos ver as duas notícias rapidinho aqui, ó. No Brasil 247, aqui, ó, por isso conclui que Dilma não participou de pedaladas fiscais, mas ela foi afastada por isso. E aqui no Brasil 247 a notícia como ela deveria ser publicada. A perícia comprovou que a Dilma é inocente. E agora? Perícia do Senado diz que Dilma agiu para liberar créditos, mas não atuou em pedaladas. Tá? Isso aqui é a perícia do Senado, do qual o senador faz parte. E ele deixou de reconhecer a perícia do Senado para votar a favor dos coleguinhas. Então aqui é um politiqueiro. É um politiqueiro capaz de manusear provas para o seu próprio benefício, conforme diz aí o Tribunal Regional Eleitoral, e que não foi eleito pelo povo. Tudo bem? A outra mentira que ele fala aqui é que crise começou nos governos do PT. Né? Ele está dizendo aqui, olha, o senador Zé Medeiros criticou nessa quarta-feira o discurso de oposição, segundo ele, deixa eu ver de quando é essa notícia, 2018. Né? Segundo ele, que a conspiração promoveu o impeachment para tirar a felicidade do país. Ele ressaltou a grave crise política e econômica iniciada no governo do Partido Trabalhador e afirmou que o governo de Michel Temer representa a continuidade constitucional da gestão anterior. Outra mentira. Ele apoiou um governo que trocou o plano de governo. Ele apoiou um golpe que trocou o plano de governo. De que jeito o Temer foi apresentado ao Brasil? Como constitucionalista, um dos homens mais inteligentes do país, elegante, articulador, catedrático, competente e por aí vai. Mas no outro dia ele já não prestava. Ele é um forte defensor de Michel Temer. Vou colocar aqui também para vocês, olha. Temer, maior, mais perigosa quadrilha. Isso aqui, minha gente, é falado inclusive pela Polícia Federal e pelo Joesley Batista, que foi um dos acusados, ó. Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa. Isso aqui saiu na época. Você confia mais na época, tá aqui o Brasil 247 também. Tá? Eu vou mostrar aqui para você. Tudo na hora aqui. Ó. Você tá vendo que eu tô digitando no Google porque eu tenho memória boa, mas eu lembro de tudo isso. Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Só que tem da própria Polícia Federal também. Olha. Deixa eu pegar aqui essa afirmação. Da Polícia Federal. Temer chefia a maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil. Deixa eu ver aqui, ó. Depoimento no Brasil para prestar.
Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do país. Deixa eu colocar. Temer recebeu 31 milhões de propina por entregar a quadrilha. Aqui, ó. Aqui. Jornal GGN. Vamos ver aqui o que ele diz. Para você ver que a própria instituição da qual ele trabalhou, que fez parte, acusa o Michel Temer, que ele defende, por participar de corrupção. Olha, Polícia Federal, Temer recebeu 31,5 milhões em propina por integrar a quadrilha do PMDB. E aqui está o desenho aqui da quadrilha, que inclui aqui Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e todos os parceiros e amigos de quem? Do senador, que não vi nada de corrupção em relação a eles, mas que apoia fortemente um governo corrupto, o governo de uma quadrilha. Pois bem, o resumo da notícia é o seguinte: apesar dele se fazer de coitadinho aqui, dizendo que nunca passou perto da ata, a gente sabe que ele não precisa passar perto da ata para que ele mesmo seja o responsável pela troca de candidatos. Aí vamos analisar, que ninguém aqui é burro ou abestado. Né? Por que alguém iria mudar o nome sem ele saber, que ele está dizendo que nunca soube de nada, não passou nem perto da ata? Por que alguém faria isso? Para beneficiar ele e a pessoa não ganha nada com isso? Como é que é isso? Se ele fosse chamar alguém, ele dizer, olha, vai lá, troca, falsifica lá a ata que eu te dou tanto. Vai lá, troca lá a ata que eu te dou o emprego. Eu te coloco como secretário de sei de quê. Eu vou, entendeu? Vai lá e faz isso, porque tu tem acesso à ata. Agora, uma pessoa sozinha, sem falar com ele, você acredita mesmo que iria dizer assim, olha, eu vou lá falsificar a ata e beneficiar os Zé Medeiros, porque aí depois eu vou lá para a igreja e vou ficar rezando e jejuando uma semana para ver se ele adivinha que foi eu que fiz e me dá um dinheirinho, e me dá um cargo, me dá um trabalho para minha filha, para o meu filho, ou sei lá, alguma coisa assim. Ô senador, ninguém é abestado não, né? Você foi o maior beneficiado com essa falsificação. Essa falsificação ocorreu. O maior beneficiado não, talvez o único beneficiado direto. O seu outro parceiro lá, que deveria ter assumido, entrou na justiça contra você. Tá? Ele entrou na justiça. Aqui, ó. Medeiros está no cargo para lá. A reportagem, bem aqui, decisão do juiz foi unânime. Tem uma dessas notícias que fala aqui, que acabou fraude detectada pela Justiça Federal. Ó, no lugar de Medeiros entrará o empresário de Sinop, Paulo Fiuza, que seria primeiro suplente, mas acabou como segundo na fraude detectada pela Justiça Federal. Parece que o Paulo Fiuza aqui também entrou na justiça contra ele. Eu não estou defendendo Paulo Fiuza, não, nem sei quem é, entendeu? Agora, a análise é essa. E aí a gente vê assim um discurso de um camarada, né, infelizmente, agente rodoviário federal, que deveria ter os princípios da justiça e de fazer o que é certo, apoiando a maior quadrilha de bandidos do Brasil, e o cargo dele como senador serviu para isso, ou ele, ao conhecer, porque com um policial federal tem a capacidade de investigar. Se a gente aqui que está cruzando dados já consegue ver, imagina ele nunca suspeitou do governo Temer? Ou será que ele estaria trabalhando por interesses internacionais para transformar o Brasil em república de banana também? Então, minha gente, o senador acaba mentindo, né? Ele acaba mentindo aqui nesse vídeo, dizendo que ele é representante do povo. Ele não é representante do povo, tá? E essa história de ata está muito mal contada, e o TRE comprovou a falsificação. Se foi ele ou não interessa muito, é porque ele foi o beneficiado. Então veja, olha só o senso de justiça. Foi comprovada uma fraude, né? Digamos que tenha sido engano, que ninguém tem culpa em nada. Então, senador José Medeiros, você vai ter que sair do mesmo jeito, porque foi feita uma injustiça aqui. E você, como representante da justiça, você sabe que foi feita uma injustiça e acabou assumindo uma coisa que era uma fraude. Você não tem culpa, nem ninguém tem culpa. Mas alguém escreveu errado e você vai ter que sair para que a justiça seja feita e o cara que ganhou assuma de fato. Se o José Medeiros fosse um camarada que se importasse com a justiça de fato, ele também defenderia isso. Ele dizia, não, minha gente, realmente, sabe, não era para eu ter assumido isso daí não, porque quem estava na vez mesmo era fulano de tal. Mas falta caráter, falta hombridade e falta honra, que inclusive ele cita aqui os pais dele que ensinaram a ele a ter dignidade, mas parece que ele não aprendeu essa parte direito não. Ele faltou a aula nesse dia aí, porque se ele tivesse realmente
a dignidade que ele fala que tinha, ele não teria assumido o cargo de senador sabendo que o outro que era que deveria ter assumido. Esse é o tipo de político que nós temos hoje, mesmo saindo da polícia, hein? Mesmo saindo da polícia. Mais grave de tudo isso para ele é que ele perdeu, né, e vai sair como caloteiro dessa história, como mentiroso, né, como caloteiro pela justiça. Porque assim, olha, você se aproveitou do negócio, ele está dizendo aqui que não tinha brinquedo achado, né, que os pais dele disseram que não tinha brinquedo achado. Mas ele viu lá, se não foi ele nem ninguém que ele mandou, ele se aproveitou do negócio. Sabia que estava errado, se aproveitou. E assumiu prontamente o Senado. Dentro do Senado, ignorou todas as coisas de justiça, inclusive a perícia do próprio Senado, que inocentava um Dilma, e acusou e condenou uma inocente, assim como ele disse que ia fazer aqui com o Lindbergh. Se ele fosse do Ministério, pedia prisão dos envolvidos. Pois é, ele pede prisão só pela convicção política, sem se importar se aquilo ali é justo ou não. Esse é o senador José Medeiros. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse também no nosso canal e colocasse aí a sua opinião sobre esse senador, essa infeliz experiência, senador golpista, infeliz experiência para a política brasileira. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.